Nós estaremos lendo a palavra de Deus em Jeremias 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Juntos. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Bendito Deus, nosso Pai querido, nós te agradecemos, ó Senhor, a bênção da vida, o privilégio de estarmos no teu santo templo, a bênção da vida eterna em Cristo Jesus, o perdão dos nossos pecados através do sacrifício remidor do Senhor Jesus Cristo. Recebe, pois, ó Deus, a nossa gratidão e ensina-nos, ó Deus, a tua vontade. Fala, Senhor, aos nossos corações. Nós oramos agradecidos por todas as tuas bênçãos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. E nós estaremos pensando, as coisas podem mudar, é o tema para a nossa meditação. Israel estava vivendo uma época de dificuldades. Israel simboliza o povo de Deus hoje espalhado em toda a terra. Israel não estava vivendo uma crise econômica, não estava vivendo uma crise trabalhista ou social. A crise do povo naquela época era uma crise de relacionamento com Deus, era uma crise espiritual. Não vou dizer nem religiosa, porque religiosidade não significa comunhão com Deus. Há muita gente religiosa, mas que não tem comunhão com Deus. Por quê? Porque a religiosidade, às vezes, está embasada em rituais, em práticas, mas o íntimo da pessoa está vazio de Deus, vazio de Jesus Cristo. Esses dias eu li um pensamento, o irmão Nelson falou agora há pouco aí alguns pensamentos edificantes, e eu li um que diz assim, que religiosidade sem Jesus é semelhante a um guarda-joia, um porta-joia vazio. A religiosidade sem Cristo é um porta-joia vazio, não tem sentido da sua existência. Então Jesus, ele é tudo para nós, é isso que nós aprendemos. E o povo de Deus estava vivendo então um momento assim, um momento de crise na vida de comunhão com Deus. Na mesma época, Isaías escreveu, lá no capítulo 1, os versos 3 e 4 do seu livro, o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel, ou seja, o povo de Deus, não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai da nação pecadora e do povo carregado de iniquidades. Este é o aviso de Deus para aquela época e para a nossa época também. Este é o recado de Deus. Ai da nação pecadora e do povo carregado de iniquidade. Mudança de vida.
as coisas podem mudar. Mudança, nós temos ensinado para os irmãos que a palavra de Deus, ela fala muito sobre a necessidade de conversão. E conversão é exatamente isso. Conversão, todos nós sabemos que é a mudança de direção. É tomar outra direção. A Bíblia também fala sobre o arrependimento, que é a mudança de mente, é a mudança de atitude. É estar caminhando para o inferno e tomar outra direção, agora junto com Jesus Cristo para o céu. Por quê? Porque Jesus é o caminho, Ele é a verdade e é a vida. O fato de Jesus ser o caminho significa que Ele tem a direção para a nossa existência. E Ele, como a verdade, Ele nos tira de todo engano e de todas as mentiras. E a vida, que é o que nós mais desejamos. Segundo o texto que nós lemos, o profeta desceu à casa do oleiro, à olaria. E lá ele estava fazendo um vaso. E a história diz que o vaso quebrou-se na mão do oleiro. O vaso quebrou-se. E aí nós perguntamos, qual a utilidade de algo quebrado? Esses dias eu conversei aqui com os irmãos, lembrando que nós temos o hábito de guardar objetos, guardar coisas, e isso se chama acumular bens, acumular coisas, né? Tem pessoas que têm esse ponto, não vou dizer que é um ponto frágil, fraco, mas tem pessoas que são acumuladores, assim a psicologia chama. E às vezes nós caímos também no erro de guardar objetos quebrados, que você vai fazer o que com um relógio quebrado? Qual a utilidade de uma ferramenta que não funciona, porque está quebrada? Qual a utilidade de um eletrodoméstico quebrado? Não tem utilidade nenhuma. É coisa desagradável. Às vezes você guarda com o objetivo de conservar ou preservar, porque aquilo pertenceu a alguém que você amava ou ainda ama, que você quer bem, uma pessoa, de repente ela te deu um objeto e você guarda aquilo mesmo não funcionando por uma questão de sentimento, mas não tem nenhuma utilidade além desse sentimento. E nós precisamos, então, aprender que algo quebrado é algo que não nos edifica, que não vai nos ajudar, que não vai abençoar a nossa vida. E aqui no caso, o profeta está vendo que o oleiro tinha em suas mãos um vaso quebrado. E ele vai prestando atenção aqui naquilo que Deus vai falar com ele. Porque a mensagem está vindo de Deus e Deus está ilustrando, Deus está mostrando para o profeta o que está acontecendo. E ele fica ali observando como Deus vai falar ao coração dele, ele fica observando e vendo, entendendo que Deus está fazendo uma comparação com a nação de Israel, com o povo dele. E Deus, ele vê, como ele viu em Israel, ele vê a nossa nação. Ele vê todos os povos da terra. A Bíblia diz lá em Provérbios 15:3, que os olhos de Deus estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons.
Então, os olhos de Deus estão em todos os lugares e Ele está vendo também a nossa sociedade. Deus está vendo o nosso país, Deus está vendo o nosso Brasil, mas Deus está vendo também não apenas a coletividade, Deus está vendo também nossa individualidade. Porque é maravilhoso nós sabermos que Deus, Ele se preocupa não apenas com a coletividade, porque o João 3,16 fala da coletividade, da coletividade, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo, todas as pessoas, mas também Ele fala da nossa individualidade, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Então aí, aquele que nele crer já fala com a nossa individualidade. Isso é maravilhoso. Agora, como que Deus está vendo a nossa sociedade? Como que está o nosso Brasil hoje, o nosso país? Eu estive vendo algumas informações através da mídia. Existe no mundo cerca de 193 nações. Com certeza surgiram mais a partir daquela data que aquele site foi escrito, né? Aquela informação veio para a internet. Mas dessas 193, diz o autor, 140 usam menos bebidas alcoólicas do que os brasileiros. Os irmãos observam aí. 140 estão mais bem-sucedidas que o nosso povo. Por quê? Porque o nosso povo é considerado ainda um dos grandes consumidores de bebida alcoólica. E desses, 55% da população nossa usa bebida alcoólica. É um dado muito alto. E 3% são totalmente dependentes. Então, se você hoje fizer o cálculo de 200 milhões de habitantes, 3%, pelo menos 6 milhões são dependentes. São dependentes. Isso significa que não tem nem condições de fazer nada, nem trabalhar, nada. Ficam na dependência da bebida alcoólica. E 55% faz uso da bebida alcoólica. E nós, com tristeza, sabemos até pessoas evangélicas que fazem uso da bebida alcoólica. Mas Deus, Ele está observando a vida social. Ele está vendo. Também procuramos lá informação sobre crianças que moram na rua. E são cerca de 221 mil crianças vivem em condição de rua. Deus está vendo? Está. E Ele está feliz com essas condições políticas, socioeconômicas do nosso país, esse desnível social, as injustiças sociais? Não, de maneira alguma. Então, nossa ganância, nossa avareza nos leva a esse comportamento triste. E lá em Israel, na época do profeta, não era diferente. Deus estava vendo, Deus estava observando tudo isso. E Ele manifesta, então, a sua insatisfação. Ele manifesta a sua tristeza. E Ele manifesta também o seu desejo de corrigir aquele erro, de consertar aquela situação. E Ele está falando ao profeta, no versículo 6, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Por que que ele disse isso? Porque
o oleiro ainda estava como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso. Então nós percebemos que o oleiro ainda está com o vaso, o barro em suas mãos. Isso é importante nós observarmos aqui, que o barro ainda está nas mãos do oleiro. Ele não abandonou, ele não jogou fora, ele não descartou. Ainda está na mão do oleiro. E se está na mão ou nas mãos, ainda há o quê? Esperança. Sabe o que eu aprendo? É que nossas vidas, eu falei agora há pouco sobre a nossa individualidade, eu aprendo que nós podemos estar desagradando a Deus, vivendo uma vida que afronta a sua santidade, mas nós não podemos nos esquecer de uma verdade. Depois que nós já ouvimos a palavra do Senhor, ou mesmo aqueles que ainda não ouviram, Deus tem poder sobre nossas vidas. Deus tem todo o poder sobre nós. E Ele nos traz aos seus pés e nos faz servos dEle, para nós fazermos a sua bendita vontade. Então nós vivemos, às vezes, uma vida fora dos projetos de Deus, da vontade de Deus, mas Ele tem um projeto melhor para nós. Maravilhas Ele pode fazer através de nós para abençoar aqueles que vivem conosco em família, em sociedade e também como nação. Deus concede para nós uma nova chance. Voltamos a ler o versículo 4. O vaso quebrou na mão do oleiro. Ele tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. O oleiro não desistiu. Eu aprendo que Deus não desiste de nós. Então Deus não desiste. Às vezes há pessoas que, dependendo das circunstâncias, dos sofrimentos, e domingo eu disse quantos sofrimentos que nós enfrentamos. Eu disse no culto da manhã. São muitos os sofrimentos, as decepções, as desilusões, devido a muita corrupção, às muitas injustiças sociais. O número de delinquentes multiplicam-se muito, e há muita gente desonesta, muita gente praticando estelionatos e roubos e furtos e homicídios, né? Nós temos, irmãos, no nosso país, uma população carcerária acima de 600 mil. Acima de 600 mil a nossa população carcerária, e nós temos cerca de 600 mil com mandados de prisão, mas que não tem espaço para prender essas pessoas. Isso chama atenção porque isso acontece, sabe onde? Num dos países mais religiosos do mundo, o Brasil. É considerado um dos países mais religiosos do mundo, mas como eu disse há pouco, sem Jesus no coração, sem um compromisso sério com Deus. Então a religiosidade baseada em rituais, em práticas e tudo mais, ela não tem sentido para Deus. É um porta-joia sem joia, vazio. Precisa então Jesus. A Bíblia diz que Deus nos concede uma chance, um convite feito através de Jesus Cristo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos,
e eu vos aliviarei. Jesus estava dizendo isso e está dizendo a quem? A um dos povos mais religiosos do mundo. Era Israel. Tinha a lei mosaica, praticantes da lei, especialmente os fariseus, seguidores do farisaísmo. E Jesus está falando para eles: venham, mas cansados do quê? Cansados de uma vida de pecado, cansados de uma religiosidade vazia, descomprometida com Deus. Porque depois lá em Mateus 23, Jesus vai falar sobre os ais. Ai de vós, escribas e fariseus. Por quê? Porque era uma religiosidade vazia de Deus, de amor a Deus. Mas a Bíblia diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em pecados e em ofensas, Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Para Deus não existe casos perdidos. Então nós lemos, voltamos ao que Deus está mostrando para o profeta aqui no versículo 4. Barro estava nas mãos do oleiro e ele fez um outro vaso com o mesmo barro. Sabe o que eu entendo? Que ele pode fazer da minha vida, da sua vida, uma bênção. E nós temos que crer que ele tem poder sobre nós. O poder de Deus é o poder da restauração. Por quê? Porque ele é, por excelência, o Criador. Os recursos de Deus não se esgotam. Em Apocalipse 21:5 ele diz: eis que faço novas todas as coisas. Tudo Deus tem poder para fazer novo. Na Bíblia nós temos várias ilustrações, vários testemunhos de pessoas que foram salvas, transformadas, restauradas pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Zaqueu, Maria Madalena, Mateus, a mulher adúltera, a mulher samaritana, o Saulo de Tarso, o religioso fariseu, irrepreensível segundo a lei farisaica. Mas estes homens e estas mulheres foram alcançados pela misericórdia de Deus, pela sua graça, o seu poder restaurador. E Paulo, depois de convertido, escrevendo aos cristãos de Éfeso, no capítulo 3, no versículo 20, esse versículo é maravilhoso, traz uma esperança viva para os nossos corações. Ele diz assim: ora, há aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. A ele seja a glória na igreja, para todo sempre. Amém. Então, esse Deus maravilhoso, todo-poderoso, nós não podemos esquecer que nós somos vistos como o barro nas suas mãos. E as coisas podem não estar dando certo, mas Ele pode restaurar. Ele pode abençoar, Ele pode fazer tudo novo. E trazer para os nossos corações a sua paz, a sua graça, a sua misericórdia, trazer para o nosso coração sossego, como ele diz lá através do salmista, no Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Que Deus nos abençoe. Amém?